Olá, oitavo ano, tudo bem com vocês? Hoje vamos rever todos os tópicos, assuntos que tratamos no módulo 2, com mais atividades. Então, vamos lá. O que nós estudamos aqui até agora? Vou pegar minha canetinha marca-texto. Vamos marcar aqui. Eu não peguei a marca-texto, eu peguei a caneta. Agora sim. Bom, nós estudamos, né? Voz passiva analítica e voz passiva sintética. Tá? Isso aqui são as leituras que fizemos. Estudamos também o uso da linguagem em textos jornalísticos. Estudamos notícia. Também estudamos conjunção, anúncio de propaganda, certo? Fizemos as leituras também, cidadania do dia a dia. Estudamos soneto, figuras de linguagem, antítese, paradoxo, anáfora, inversão. Também estudamos, né, a novela, falamos da novela do Lewis Carroll, que é o Alice no País das Maravilhas. Estudamos resenha, crítica, palavras e expressões que causam dúvidas, o aonde, o onde, ao invés, em vez de, e final de narrativa, que foi a última atividade que fizemos aí. Então, qualquer dúvida, pessoal, voltem nessas páginas onde estão indicadas os conteúdos que estudamos, pois iremos fazer atividades agora referente a isto. Bom, aí na página 92, nós temos um anúncio, certo? Nessa atividade, nós vamos trabalhar o que trabalhamos lá no capítulo 4, voz passiva, tá? Bom, leia o anúncio classificado a seguir e, com um colega, responda às questões. Compra e vende-se câmaras frias, geladeiras, freezer, balcão expositor. Fazemos pinturas e reformas, serviço de carga de gás, troca de borracha e outros. Peças e assistência técnica, orçamento sem compromisso. Telefone 555-5555. Bom, olha só, gente. É um classificado, né? Normalmente publicado em um jornal. Aí ele foi publicado no jornal O Estado do Mato Grosso do Sul, em Campo Grande. Letra A. Que palavras foram abreviadas nesse anúncio classificado? Então, vocês vão olhar no classificado e vão procurar quais foram as palavras que foram abreviadas, ok? São 3 palavrinhas aí que estão abreviadas. Na letra B, por que anunciantes e classificados precisam ser objetivos e fazer uso por vezes de abreviações? Bom, não sei se vocês sabem, mas o anúncio, né, ele é pago, certo? E normalmente ele é cobrado ou pela quantidade de linhas ou pela quantidade de palavras, tá? Então, quanto menos você escrever, mais objetivo você for, mais claro, né? Você consegue vender o seu produto e pagar menos pelo anúncio. Então, sigam por essa linha para responder essa questão. Letra C. Além da linguagem objetiva e das abreviações, quais outras características podem ser observadas nesse anúncio classificado? Bom, vocês viram que ele foi publicado em um jornal, certo? Também falei da questão do custo, né? Da publicação, do anúncio em si. Então, em que outros meios também ele pode aparecer, né? Pensem nisso para responder também essa questão C. Letra D. Escreva o sujeito das formas verbais compra e vende-se e classifique-os sintaticamente. O que seria isso, gente? Primeiro vamos lá. Compra e vende-se. Compra, quem é comprado e quem é vendido aqui? Né? Essa é a resposta. Quem? Quem é comprado e quem é vendido? Então, vocês vão responder aqui essa é a resposta do sujeito. E pede para classificá-lo sintaticamente.
ou seja, se é um sujeito simples, sujeito composto, sujeito oculto, sujeito indeterminado, ok? Letra E. Esse sujeito, ele é agente ou paciente? Por quê? Vamos lembrar então aqui quem é o sujeito agente. O sujeito é agente quando ele faz a ação verbal, quando ele é agente da ação verbal, certo? E o sujeito é paciente quando ele recebe a ação verbal. Então, esse sujeito aqui, né? Quem é vendido e quem é comprado? Está fazendo a ação de comprar e vender ou ele está sendo comprado, está sendo vendido? Tá? Pense por esse caminho. Letra F. Em que voz verbal encontram-se as formas compra e vende-se? Bom, se aqui você me diz que o sujeito é agente, a voz verbal é voz ativa. Se você me disse que esse sujeito ele é paciente, está na voz passiva, certo? Letra G. Entre o sujeito e as formas verbais compra e vende-se há uma inadequação. Qual é essa inadequação? O que não está adequado aí? Bom, vocês vão ter que ver o que não está adequado nessa formação aqui dessa oração. Existe concordância verbal aí? Pensem nisso, tá? Compra e vende-se e o tanto de coisa que está sendo vendido aí. Que concordância seria a forma correta, tá? Aliás, essa é a pergunta da H, alternativa H. Reescreva o título do classificado, adequando a norma estudada na seção sobre voz passiva analítica e voz passiva sintética. Bom, o que seria essa concordância? Número da pessoa. Primeira pessoa, né? Singular, a pessoa está no número, né? Na verdade. Se os termos, se o sujeito é singular, o verbo tem que estar no singular. Se o sujeito é plural, o verbo também tem que estar no plural. Então, é aí que tem que fazer a concordância verbal, ok? Bom, e leia as orações a seguir e assinale a que apresenta o mesmo sentido do anúncio classificado. Então, comprei e vendi câmaras frias, geladeiras, freezer, balcão, expositor. Alternativa 2. Câmaras frias, geladeiras, freezer, balcão, expositor são comprados e vendidos. Ou a terceira opção. Câmaras frias, geladeiras, freezer, balcão, expositor foram comprados e vendidos. Bom, se você já entendeu, essa daqui tá fácil. E se não tinha entendido, depois de ler essas alternativas, já sabe quem é o sujeito, em que voz está e qual é a falta de concordância que aconteceu aí nesse título. Essa questão responde a várias questões anteriores a ela, hein? Prestem atenção. J. Em qual voz verbal está a oração assinalada no exercício anterior? Então, em que voz verbal vai estar o verbo em que vocês... Já vou dar spoiler, é o mesmo que você disse aqui. A oração é a mesma. Vamos lá. Atividade 2. PUC Campinas, São Paulo. A frase erros foram detectados em todos os setores está corretamente transposta para a voz passiva pronominal em. Letra A. Detectou-se erros em todos os setores. B. Alguém detectou erros em todos os setores. Letra C. Detectaram-se erros em todos os setores. Letra D. Foi detectado erros em todos os setores? Ou letra E. Detectaram erros em todos os setores? E aí, minha gente?
tá? Então, pensem aí, erros foram detectados em todos os setores. Qual é a voz passiva pronominal correta aí? Vamos para a próxima página, atividade 3. Complete as frases com as conjunções e locuções conjuntivas do quadro abaixo. Em seguida, identifique o sentido que elas expressam nessas orações, nessas frases. Então, tem aí as conjunções e, porque, por isso, para que e sempre que são locuções, né? Na verdade, só a conjunção e porque, a restante é locução conjuntiva. Letra A. Os meninos foram à padaria, ao supermercado. Então, tá faltando uma conjunção aí. Embaixo, vocês vão me dizer qual é o sentido da conjunção que vocês completaram a frase A, certo? Então, por exemplo, se eu colocar aqui o E, né, a conjunção E, os meninos foram à padaria e ao supermercado, qual é o sentido dessa conjunção? É o sentido do quê? De adição, certo? Porque está adicionando um lugar a outro, né? Que ele foi à padaria e ao supermercado. Então, é uma adição, certo? Então, respondi a letra A para vocês entenderem o que tem que fazer nas demais. Então, eu não vou lê-las, tá? Vocês leem, tem que completar com uma dessas outras conjunções e explicar o sentido. Exercício 4. Nas frases da atividade anterior, as conjunções foram empregadas com duas funções diferentes: ligar orações ou ligar os termos de uma mesma oração. Então, em alguns casos, aqui essa conjunção ela foi usada para ligar palavras e em outras para ligar orações. Letra A. Em quais as conjunções foram empregadas para ligar orações? Eu vou voltar a retomar a letra A como exemplo. Aqui nós ligamos duas palavras, né? Dois termos, padaria e supermercado. Então, ela não está ligando frase. Quando eu sei que ela está ligando frase? Quando existem mais de um verbo. Aqui eu só tenho o verbo foram, um verbo, tá? Então, nas outras, vocês verifiquem se existe a presença de mais verbos. Isso significa que tem mais de uma oração, que é um período composto, e provavelmente esse período composto está sendo conectado com a conjunção. Letra B. Em qual oração a conjunção foi empregada para ligar termos de uma mesma oração? Então, vocês já sabem que a letra A é uma das respostas aqui na letra B da 4. 5. IFAL, leia o fragmento abaixo e responda à questão a seguir. Não queria arrancar-lhes as ilusões. Também ele, em criança e ainda depois, foi supersticioso. Teve um arsenal inteiro de crendices que a mãe lhe incutia e que aos 20 anos desapareceram. No dia em que deixou cair toda essa vegetação parasita e ficou só o tronco da religião, ele, como tivesse recebido da mãe ambos os ensinos, envolveu-se na mesma dúvida e logo depois, na só negação total, Camilo não acreditava em nada. Por quê? Não poderia dizê-lo. Não possuía um só argumento. Limitava-se a negar tudo. E digo mal, porque negar é ainda afirmar, e ele não formulava incredulidade. Diante do mistério, contentou-se em levantar os ombros e foi andando. Obras completas em 4 volumes, Machado de Assis. Bom, assinale a opção em que não haja correspondência de ideias com a frase "e digo mal, porque negar é ainda afirmar". Então, olha só. Letra A. E digo mal, pois que negar é ainda afirmar. B. E digo mal, porquanto negar é ainda afirmar. Letra C. E digo mal, pois negar é ainda afirmar. D. E digo mal, visto que negar é ainda afirmar.
E letra E. E digo mal, conquanto negar é ainda afirmar. Então, qual dessas opções, né? Não há correspondência com a mesma ideia e digo mal porque negar é ainda afirmar. Certo? Bom, atenção aí ao sentido das conjunções. 6. Leia a seguir 2 estrofes do poema Navio Negreiro, do poeta Castro Alves, outro clássico da nossa literatura. Nesse poema, narra-se a situação dos africanos que foram forçados a viajar da África para o Brasil como escravos. Lá nas areias infindas das palmeiras do país, nasceram crianças lindas, viveram moças gentis. Passa um dia a caravana, quando a virgem da cabana cisma da noite nos véus. Adeus, ó choça do monte, adeus, palmeiras da fonte, adeus, amores, adeus. Depois o areal extenso, depois o oceano de pó, depois do horizonte imenso, desertos, desertos só. E a fome, o cansaço, a sede. Ai, quanto infeliz que sede! E caipira não mais se ergue. Vaga um lugar na cadeia, mas o chacal sobre a areia acha um corpo que roer. Tenso, né? Navio Negreiro. Nessas estrofes são narrados 2 momentos da vida dos africanos que vieram a ser escravizados. Um momento feliz e outro triste. Letra A. Transcreva os versos que apresentam o momento de felicidade. Então, observem aí, interpretem o poema de acordo com o que está sendo solicitado. Vamos lá. Letra B. Qual acontecimento interrompe esse estado de felicidade? Letra C. Quais são as características do momento de tristeza narrado nesse poema? Letra D. Que termos são repetidos no fim da primeira estrofe e no início da segunda? Que figura de linguagem é formada por essa repetição? Bom, a gente trabalhou poucas, né, figuras de linguagens, então foram 4, se eu não me engano. Então, tá fácil essa questão aí. Letra... Agora eu me perdi. Letra E. Que efeito de sentido cada uma dessas repetições cria no poema? Então, ainda falando da mesma figura de linguagem da letra D. 7. Leia a cantiga de roda. Se esta rua fosse minha, eu mandava ladrilhar, com pedrinhas de brilhantes, para o meu amor passar. Nesta rua tem um bosque, que se chama solidão. Dentro dele mora um anjo, que roubou meu coração. Se eu roubei teu coração, tu roubaste o meu também. Se eu roubei teu coração, é porque te quero bem. Na cantiga, há a presença de uma figura de linguagem de construção denominada anáfora. Olha, gente, quem pegou essa referência aí, guarde ela. Assinale a alternativa que apresenta outro exemplo dessa mesma figura de linguagem. Letra A. Não se sente no braço do sofá. Letra B. A vida é como o mundo, dá voltas. Letra C. As flores na primavera dançam com o vento. Letra D. Este sempre foi meu lema, aproveitar as oportunidades ao máximo. E letra E. Passou um tempo desde que te vi. Fácil, hein, gente? Olha só, poderia ter sido mais criativo o autor do livro
aí nessas questões de figura de linguagem de revisão, hein? Ai, ai, ai. Tá muito fácil. 8. A seguir, observe a capa do DVD Onde Nasce a Esperança. Letra A. Observe os elementos presentes nessa capa e responda sobre que assunto e tema esse filme parece tratar. Então, de acordo com a imagem aí e o título do livro, tirem as conclusões de vocês. Letra B. O título do filme, Onde Nasce a Esperança, apresenta a palavra onde. Que ideia o emprego dessa palavra sugere? Vocês aprenderam a diferença do onde e do aonde. Então, vocês conseguem responder bem esta pergunta, porque não tiveram dúvidas, hein? Letra C. Por qual outra palavra ou expressão onde poderia ser substituído sem alterar o sentido da frase? 9. Soneto de separação. FAAP São Paulo. De repente, do riso fez o pranto, silencioso e branco como a bruma, e das bocas unidas fez minha espuma, e das mãos espalmadas fez o espanto. De repente, a calma fez o vento, que dos olhos desfez a última chama, e da paixão fez-se o pressentimento, e do momento imóvel fez-se o drama. De repente, não mais que de repente, fez-se de triste o que se fez amante, e de sozinho o que se fez contente. Fez-se de amigo, próximo e distante, fez-se de vida, uma aventura errante, de repente, não mais que de repente. Vinícius de Moraes. Bom, a palavra espuma aí, ela tá associada à raiva, a sentimentos negativos, tá? Contrários às bocas que estavam unidas. Olha só, separando, né? Um soneto de separação, gente. Quem escreve um soneto de separação, né? Muita imaginação, utilizar o sofrimento para escrever, mas é isso mesmo. Poemas são sofridos também, não são só de coisas belas e de amor. Também tem poemas de traição e separação. Vamos lá. Lembra as características do soneto? Qual é a principal soneto? Que ele é formado, né, por 2 quartetos e 2 tercetos. Então, a gente bate um olho, vê se o poema tem 4 estrofes, sendo as 2 primeiras formadas por 4 versos e as 2 últimas formadas por 3 versos, é um soneto. Bom, o soneto faz-se de antíteses, ou seja, da figura de linguagem que consiste em apresentar ideias em oposição. Assinale a alternativa em que isso não ocorre. Olha que fácil, gente. Riso e pranto, bocas unidas e espuma, mãos espalmadas e espanto, branco e bruma, calmo e vento. Qual alternativa aqui não é uma antítese? As outras são. Antíteses são ideias opostas. Dia e noite, amor e ódio, tá? Bom, fazendo as atividades aí, e eu vou me despedir de vocês. E qualquer dúvidas, me chamem. E eu vou incluir alguns vídeos aí para vocês. Não sei se anexo neste próprio vídeo ou se lá no Google Sala de Aula. Mas eu vou mandar alguns vídeos extras. Beijinhos. Tchau, tchau.